Olá, ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui com Elton Laval para falar um pouquinho sobre apicultura. Elton, que é apicultor desde os anos 80, ou seja, tem uma bagagem gigantesca aí para poder falar com propriedade sobre esse tema. Vamos falar um pouco aqui sobre a importância das abelhas, os cuidados com as abelhas e para você que vê uma abelhinha e mata ela, o cuidado que você precisa ter ao saber que o nosso alimento vem das abelhas. Vamos discutir um pouquinho esse tema tão importante e também falar um pouquinho sobre mortalidade de abelhas. Não temos registros de mortalidade na nossa região, porém, um fato tem chamado a atenção dos moradores em Espumoso. Várias abelhas que estão aparecendo mortas. Vamos falar aqui com o Elton para entender um pouquinho mais como é que funciona todo esse mundo das abelhas e a importância das abelhas para a nossa sociedade. Elton, muito obrigado por ter esse tempo aqui para a gente conversar. Hoje uma sexta-feira, um dia bastante corrido, mas uma pauta muito importante. E é começar já falando contigo aqui de um fato que eu acabei de te mostrar, a quantidade de abelhas que estão aparecendo mortas aqui na rádio, por exemplo, e também em várias casas das quais a gente recebeu aí notificação de alguns munícipes que estão preocupados justamente com isso. Elton, o que pode levar a abelha a morrer? Porque a impressão que dá é que a abelha está meio tonta ali, né? Meio abobalhada, a gente consegue perceber isso e de repente elas aparecem mortas. O que poderia estar ocasionando isso? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Planetário. Olha, meu amigo, é o seguinte, isso aí pode ter várias coisas que acontecem isso aí, né? Agrotóxico, que eu imagino que seja, que alguém deve ter passado um veneno aí, um fipromil numa lavoura ou coisa assim, porque a abelha, ela transita, ela vai longe, 3 quilômetros, até 4 quilômetros, né? E ela vem morrer em outro lugar. E daí deve ter algum enxame alojado por aí, alguma coisa, que de repente até pode ter ido numa lavoura e vem envenenada embora e morre. E como tu falou sobre ela estar meio desorientada, né? Isso aí, segundo os especialistas, os cientistas, estão falando que está acontecendo isso aí com as abelhas, né? Então, a gente não pode afirmar 100% que é uma coisa ou é outra, né? Mas já tinha visto esse tipo de coisa acontecer? Não, eu não tinha visto mortandade assim. De abelha de ferrão, de sem ferrão até já tinha visto, porque assim... Essas que a gente tem aqui é com ferrão. Essas aqui são com ferrão, essa é a Apis mellifera. Então, eu nunca tinha visto assim, de cair debaixo de árvore que tenha flor, ou num piso. Geralmente a gente vê na entrada das colmeias, dá aquele monte de abelha morta, né? Sim. Mas assim, isso aí para mim até é novidade. Hoje eu te falei, porque... eu não tinha visto esse tipo de coisa ainda acontecer, mas pode ter vários fatores que acontecem isso. A mudança climática pode ocasionar na mortandade das abelhas? Olha, eu acho que a mudança climática pode ajudar em tudo, né? Como a gente está vendo aí, né? Então, esse negócio dela estar desorientada se atribui a isso, né? Porque é bem interessante, né? A gente, falando aqui para o nosso ouvinte que está nos acompanhando, ou internauta que está nos assistindo, durante a semana recebemos algumas mensagens de internautas que têm reparado em suas residências a quantidade grande de abelhas que estão morrendo, e sem ter, muitas vezes, uma colmeia por perto. Aqui na rádio também, a gente presenciou esse fenômeno aqui na entrada dos nossos estúdios, onde muitas abelhas estão morrendo. E isso é interessante porque não é o natural, né? Não seria o comum a gente ver isso. Isso aí, o certo teria que falar com o pessoal da inspetoria veterinária para eles virem recolher uma amostra e mandar para fazer um teste, né? Num laboratório para ver do que elas estão morrendo. Se for veneno, vai mostrar que é veneno, né? Agora, se não for, daí pode ser até uma doença, né? Agora, falando sobre a importância das abelhas, Elton, porque o ser humano, ele vive uma vida corrida. A gente se preocupa com tantas coisas, com a nossa saúde, a gente se preocupa com muita coisa. Mas a gente nunca repara nas abelhas. E a abelha, ela é que nem o sal, né? A gente não dá bola, mas quando falta na comida, a gente lembra da importância que ela tem. E segundo os especialistas, se hoje nós eliminássemos todas as abelhas do mundo,
não teríamos aí 10 anos de alimentos, né? Provavelmente daqui 10 anos não teríamos mais a própria questão da produção de alimentos, da agricultura, ou seja, seria um impacto absurdamente gigante. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância da abelha e o porquê a abelha ela é tão essencial para a nossa agricultura. Isso aí, daí vem a parte da polinização, né? Porque as frutas dependem da abelha para fazer a polinização de uma flor para outra, né? A agricultura, o soja também, ele tem como é que eu vou te dizer, ele rende uma quantia a mais onde tem bastante abelha e onde tem menos. A canola chega a dar até 40% de diferença onde tem bastante abelha e onde não tem, né? Então essas abelhas é essencial para a agricultura também. Ou seja, se nós perdêssemos as abelhas hoje, seria uma tragédia. Olha, segundo os especialistas, se não existir mais abelha, a humanidade também deixaria de existir, né? Seria uma questão a longo prazo, claro, mas a gente teria esse impacto. Queria que tu falasse um pouquinho da tua história como apicultor. Diz que desde os anos 80 trabalha aí nessa lida e dizem que a apicultura é que nem uma cachaça. Quem entra ali gosta e vai trabalhar sempre. Como é que tu começou nessa área da apicultura? Eu tenho uma história meio longa, posso contar? Claro, pode contar sim. Então é o seguinte, eu já tenho dos meus ancestrais, já tinham gente que lidava com abelha, né? Minha tia, meu avô. Então, eu acho que está no sangue. Daí, um dia, eu vinha vindo de Soledade. Eu sempre gostei. Não tinha asfalto aqui, eles com a Soledade. Vim lá pelo Tio Hugo. Sim. E eu sabia que na Teutônia aqui tinha um cara que era referência em abelha. Na linha Teutônia? Isso. Daí vim lá por o Tio Hugo, lá no Tio Hugo, um rapaz lá me pedindo carona. Parei, dei carona, para onde é que tu vai? Eu vou Espumoso. Bah, me dá uma carona até na Teutônia. Tá. Era o cara que trabalhava, era o apicultor. Estava no destino. Daí chegamos ali no Mato dos Bonatos, ele disse, tu quer ver um apiário que eu tenho aqui por lá de baixo? Viemos conversando sobre a abelha, e eu muito interessado, especulando o cara, né? Fomos olhar lá, quando eu vi o apiário dele, as caixas de abelha, aquela noite eu não dormia, só pensando naquilo. E o cara, esse cara tinha estudado na Alemanha. Sim. João Alcides Neihaus, o nome do cara, popular Tuca. É vivo ainda? É vivo ainda, mora em Erechim. Uma referência em apicultura, o cara. Sabe? Sim. E foi dali que eu comecei. Daí ele fabricava caixa, eu já fui comprando caixa dele e já foi fazendo cursos, e ele dava cursos e foi indo, estou aqui até hoje, lidando com abelha. Começou a trabalhar, quando que tu começou a realmente trabalhar propriamente dito produzindo, porque a abelha ela tem as caixinhas ali, vai produzir mel. Quando que tu começou então de fato a trabalhar justamente com as caixas das abelhas? Tá, deixa eu te contar. Então, em 1982, eu consegui capturar o primeiro enxame numa caixinha comum, né? Não era colmeia. E capturei aquele enxame. Eu fazia mais ou menos umas 15 viagens por dia, olhar aquelas abelhas trabalhando. E daí foi ali no cara esse que eu adquiri umas caixas já padronizadas, né? E daí, em 1983, foi fundada a associação aqui de Espumoso, a AJA, Associação dos Apicultores do Alto Jacuí. Sim. Tinha 150 sócios. Era muito forte a apicultura aqui naquela época. E daí produzia muito mel, porque o soja que não é transgênico, aquele soja antigamente convencional, aquele soja ele florescia 4, 5 vezes. Cada chuva que dava, ele botava uma camada de flor, né? Sim. E as abelhas iam fazendo mel. Chegou uma época que Espumoso não se encontrava mais nem vasilhame para botar mel. Sim. De todos os apicultores produzindo aí. Era muito forte aquela época. E depois, com o tempo, foi decaindo. E hoje tu ainda trabalha com essa área? Trabalho com... Quantas caixas de abelha tem lá hoje? Hoje não tenho mais muito, mais ou menos umas 70. Umas 70 ainda? Isso, produzindo. Produzindo. Quantos litros de mel dá para produzir em questão de um mês? Aí depende do mês, né? Mas se fazer assim, mais ou menos 30 quilos por colmeia durante o ano. 30 por colmeia durante o ano. Cada caixa uma colmeia. Sim, sim.
Cada colmeia 30 quilos de mel ano. Né? Mais ou menos isso aí, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Só que a abelha é que nem vaca de leite, tem umas produzindo e tem umas não produzindo, né? Então, daí varia. Até tem muita gente que nos pergunta, quando a gente fala que vai fazer uma entrevista com um apicultor, essa questão de enxames, né? Muitas vezes o pessoal vai lá cortar uma grama, dá de cara com um enxame de abelha. Não sabe o que faz, tem muita gente que vai lá, daí bota fogo numa colmeia, não sabe lidar. O que fazer se encontrar uma colmeia de abelhas? Isso aí é relativo, né? Tem gente que nem falou, bota fogo, né? Não é o certo. Certo seria pegar um apicultor para retirar elas dali, né? E levar para um lugar próprio para elas. Só que aqui agora, no momento, não tem ninguém, eu acho, que está fazendo isso aí. Eu já estou com uma certa idade, não faço mais isso aí. Daí disseram que iam treinar alguém aqui na prefeitura para fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que não tem, porque quase toda semana tem gente me ligando. Até eu me lembro que em 2022, eu acompanhei uma ocorrência que aconteceu, inclusive, aqui na Avenida Fernando Ferrari, próximo aqui a Pedro Bambini, quando uma família chegou em casa e descobriu que havia uma colmeia de abelhas dentro da parede da residência. Naquele momento eu me lembro que foi acionado inclusive os bombeiros militares de Itapera, que vieram até ali. Quer dizer, as abelhas, elas procuram um lugar mais fresco. Por que essas abelhas têm migrado tanto de lugar? Porque a gente vê, obviamente, aqui a gente tem muita área de mata também, tem muita plantação, mas ainda tem alguns capões, e parece que a impressão que dá é que hoje as abelhas estão vindo mais para a cidade, estão buscando um refúgio. Por que está acontecendo essa migração de espaço? É porque está faltando espaço nativo para elas. Elas não têm mais os matos todos que ela pode se alojar em árvore. Então ela está vindo, ela vem para a cidade, vem. Geralmente esses enxames que ficam de pendurado num galho, uma coisa, elas param para descansar 24 horas e daí depois elas seguem de novo, né? Mas depois delas estar alojadas num lugar, daí elas vão ficar ali. Agora a abelha, ela é muito inteligente, né? A gente consegue perceber isso. Por exemplo, num calor como esse aqui, tu chegar a esquentar um pouquinho de mel em casa, tu pode ter certeza que não dá 5 minutinhos, já tem a abelha chegando. Quer dizer, a abelha, ela é atraída pelo doce, pelo cheiro. O que atrai uma abelha? É o cheiro do mel, né? O cheiro do mel, ela vai quilômetros, ela sente a quilômetros ali. E daí ela vem, né? Em média, quanto tempo dura uma abelha? Qual a vida útil de uma abelha? É pouco tempo, é 52 dias. 52 dias e a abelha morre. Ou seja, para você que está em casa entender a preciosidade que são as nossas abelhas. Inclusive você que está nos assistindo ou nos ouvindo agora e estiver reparando aí na sua residência mortalidade de abelhas, né, procure um órgão público responsável. Eu acredito que hoje tem, entrando em contato com a própria prefeitura, vai conseguir um contato com a veterinária também, né? Porque indicada para fazer exato, isso. Porque se começar a aumentar esse número de mortalidade, já é um sinal de alerta para a gente começar a observar. Mas nós já tivemos em outras épocas aí muita mortandade de abelha, bastante mesmo. Eu perdi num apiário, eu perdi 50 colmeias, numa vez só. Que os caras aplicaram fipromil quando o soja estava na flor. Esse fipromil é para formiga. Né? Longe da tua propriedade. Não era na minha, porque era arrendado, né? Eu arrendava para botar abelha. E eles passaram num horário assim, tipo 10 horas da manhã, quando as abelhas estavam tudo lá. E o fipromil, o veneno é assim, ele atinge uma e essa uma vai para a colmeia e as outras morrem. Nem as caixas não dá mais para ocupar. Tem que substituir tudo. Sim. Perfeito. E para quem está nos acompanhando agora e assistindo essa matéria aqui, está tendo aquele mesmo impacto quando tu deu carona para aquele apicultor, para quem está nos assistindo, mas eu acho que eu vou começar a lidar com a abelha. Que conselho tu dá para quem está ouvindo? Olha, a abelha é muito bom, é para quem tem no sangue, né, alguma coisa já de apicultura. E o conselho que eu dou é que não desistam na primeira. Tem gente que, pega uma colmeia, duas, dali a pouco morre, já não querem mais, né? Eu tive muito altos e baixos com apicultura, né? E foi em 97, eu acho que eu tinha só 2 caixas ainda, deu uma chuvarada, deu um fungo nas abelhas, morreu tudo.
Daí fiquei só com 2 colmeias ainda, e fui indo, até que eu cheguei quase a 200. Quase 200 colmeias. Hoje tem 70. Hoje tem umas 70 ainda, mais ou menos, né? Todas sadias. Sim, essas aí todas produzindo. Olha que bacana. O inverno impacta na produção do mel para abelha? O inverno aqui ele judia um pouco, o mais é quando dá muita chuvarada, né? Daí a abelha, uma que ela até adoece também, né? Com muita umidade. Ela não gosta muito de chuva, a abelha gosta de seca. Sim. Né? Mas é assim, aqui nós temos o inverno e o verão, nós temos que trabalhar com isso, mas se o apiário está bom e as abelhas estão fortes, não vai ter problema dele. Perfeito. Está aqui a nossa entrevista com o Elton, apicultor desde os anos 80. Elton, novamente, muito obrigado por participar conosco aqui. Sempre um prazer receber pessoas técnicas que entendem do que estão falando e que, claro, tem, além do conhecimento, a prática. Novamente, muito obrigado e as considerações finais. Mas eu que fico agradecido e no momento que eu puder ajudar e orientar em alguma coisa, estou à disposição aí. Fico muito obrigado. Hein? Perfeito. Só mais uma coisinha. Para quem quiser conhecer tuas colmeias ou pegar um conselho contigo, como é que faz para entrar? Eu também trabalho com abelha sem ferrão. Eu tenho em casa abelha sem ferrão. Então essas é fácil. Eu posso levar lá, posso mostrar, posso abrir uma colmeia. Não tem problema nenhum. Tem um contato que possam falar contigo? Tem, sim, o meu telefone. Passar o teu número aqui, pode ser? Pode ser. Vou passar aqui, porque aí você que está em casa, tiver uma dúvida, né, quiser perguntar algo, quiser tirar aprender um pouco mais sobre apicultura, você pode conversar aqui com o Elton através do telefone 54 991 25 21 42. 54 99125 2142. Eu fico à disposição para, se alguém quiser, qualquer orientação que eu possa dar do meu conhecimento, eu fico agradecido em passar para outra pessoa, né? Perfeito. Tá aqui então a nossa entrevista de hoje, apicultura. E você, se você perceber mortandade de abelhas na tua residência, né, acione a inspetoria veterinária, mas não deixe isso se prolongar, tá certo? Um grande abraço a todos, eu volto para a nossa redação jornalística, jornalista Fernando Cooper, aos ouvintes da Rádio Planetário.